voltando para o nosso estudo bíblico, nós estamos, semana passada foi muito interessante, nós tivemos vários comentários, isso é bom, né? A gente vê isso como algo que enriquece, né? Esse momento que nós estamos aqui. Então, semana passada nós tivemos bastante comentários e nós comentamos, né, estávamos comentando também a respeito do desrespeito, né, a Deus e às leis de Deus. E essa semana nós vamos falar alguma coisa, segundo a sequência, né, dos estudos e segundo a direção, vou passar para você, que nós estamos. A gente achou que não ia entrar tanto assim nesse assunto, mas não tem problema. Nós estamos aqui, saímos do aumento das guerras, das fomes, né, e dos terremotos, do aumento, né, porque isso de muito tempo atrás existiu, se fala do aumento. E nós estamos entrando agora também na diminuição do amor e da afeição no lar. Isso tudo antes da volta de Jesus aconteceria. Tudo isso antes da volta de Jesus. Assistimos um vídeo também, né? Assistimos como nós assistimos? O Deus não se brinca, né? Tem aquele moço lá, tem aquele rapaz meio negrão, né? Tem um outro aqui. Aqueles outros lá de John Lennon, né? E eu não sei que tipo de evento que é, eu presto muito pouca atenção nessas coisas aí, mas eu acredito que talvez tenha algum cover de Beatles por aí, porque eu passando hoje eu fui trabalhar de moto, tive que resolver algumas coisas depois do trabalho. Eu vi uma placa gigantesca lá no outdoor, bem grandão. Tinha lá a foto dos Beatles, né? Claro que é uma foto antiga, e está escrito mais algumas coisas, dia tal e tal. Eu falei, deve ser algum cover aí que deve estar se apresentando algum por aí, né? Levando mais um pouquinho o povo à perdição. Já não bastava os que já morreram, né? E tem mais alguns aí levando o povo para a perdição. Então, mas enfim. Então nós estamos entrando no aumento das guerras, fome e terremoto, né? E é isso mesmo? Então, sobre esse assunto nós comentamos semana passada, fizemos um pequeno comentário, né? Então agora nós estamos entrando na diminuição, né? Dando sequência nisso, mas também entrando na diminuição da afeição. Bom, vamos lá. Então, dando sequência, nos últimos dias da história humana aqui na Terra, isso já preparando para o tempo da vinda de Jesus, só quero lembrar você que algumas passagens na Bíblia você vai ouvir por várias vezes. Os evangelistas, algumas coisas eles repetem, outras coisas não. Você pode perguntar, por que ele repete isso? Por que ele não repete aquilo? Por que Jesus, algumas coisas, Jesus faz questão de repetir, outras não? Por que tem coisas que é tratada uma vez só na Bíblia? Tem gente, irmão, que quando fala de uma vez só daquele assunto na Bíblia, a pessoa ignora. Então, se Deus falasse tudo que existe na Bíblia, Deus falasse uma vez só, eu poderia ignorar? Claro que não, Deus falou, é a palavra de Deus. Mas a questão é que aquilo que nós comentamos já há um tempo atrás, aquilo que é muito tratado na Bíblia é aquilo que as pessoas elas encontravam dificuldade em fazer, dificuldade em acreditar. Era a dificuldade das pessoas, por isso era muito tratado. Como, por exemplo, no caso da igreja. Existem algumas dificuldades. Nós sempre falamos sobre compromisso, nós sempre falamos sobre fidelidade, com a vida no altar. É uma dificuldade das pessoas e dos tempos que nós vivemos, nós sabemos isso. Algumas coisas não é dificuldade. Então, por isso nem sempre são tão tratadas assim, né? Assim eram os tempos bíblicos. Tem coisa que Jesus fala uma vez só, você não escuta ele falar mais sobre esse assunto. Porque eles aceitavam e eles já viviam aquilo. Então, Jesus está simplesmente lembrando sobre o assunto. Amém? Amém. Daqui tudo bem? Então, tá. Então, é interessante, irmãos, no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, no versículo 8, quando fala a respeito das dores, né? Mateus capítulo 24, verso de número 8, e há necessidade assim, de um cuidado muito grande, porque quando se trata, né, da Bíblia, lá no finalzinho, tem o tratamento de Deus com os judeus, mas tem também o tratamento do Senhor com os gentios. Então, eu não sei se vocês já chegaram a ver um documentário que se chama Tempo dos Gentios. Vocês chegaram a ver? Tempo dos Gentios é um documentário muito interessante, muito, muito proveitoso. Mateus capítulo 24, verso 8. Tempo dos Gentios, irmãos, fala assim a respeito das profecias
por um tempo, e fala assim um pouco a respeito do tratamento de Deus com o seu povo, né? E depois o tratamento de Deus vindo com os gentios, porque houve a rejeição e Deus trabalhou em cima disso, e através da perseguição, aí o evangelho se expandiu. E aí Deus passou a tratar com os gentios, Paulo, pregador dos gentios. E aí depois então da tribulação, Jesus vai tratar novamente com os judeus, o tratamento com os judeus. E o documentário O Tempo dos Gentios fala exatamente sobre esse assunto, né? Muito, muito rico, muito proveitoso. Então, Mateus capítulo 24, verso de número 8, alguém pode ler para nós, por favor? Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Amém? Princípio das dores, ou seja, assim como, por exemplo, em Romanos 8, 22, pode estar escrito, porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Porque a criação, ela ficou presa a algumas coisas, a criação, ela ficou presa às coisas terrenas. A partir do momento que o ser humano, ele deu ouvidos para Satanás, para aquilo que era aqui da terra, o ser humano, ele se prendeu a algo da terra. É por isso que quando a gente dá ouvidos, vai dando mais ouvidos às coisas de Deus, você automaticamente começa a se prender às coisas de Deus. Você começa meio que se desligar das coisas da terra. Assim aconteceu lá no Éden, né? Eles deram ouvido para Satanás, obra da carne, obra satânica, obra maligna. O que aconteceu? Eles já foram tomar já rapidinho algumas atitudes humanas. Primeiro vão se esconder. E assim foi. Então, a partir desse momento, os homens eles começam a tomar atitudes segundo o seu próprio entendimento, né? Mas é automático, eles começam a se prender às coisas aqui da terra. E uma coisa vai prendendo a outra, e o homem. E aí, por isso que diz, né? Se você ler Romanos capítulo 8, alguns versículos, pouco antes do versículo 22, pouco depois, você vai ver, o apóstolo Paulo ele explica exatamente isso. A criação ela se tornou sujeita a algumas coisas, e ela geme por isso, ela sofre por isso, né? Então, mas durante, falando a respeito da tribulação, durante esses 7 anos, irmãos, da tribulação que virão, eles vão vir, as dores elas aumentarão com muita intensidade. Porque é como se, vamos dizer assim, Deus está tratando. É como, por exemplo, vamos supor, nos nossos dias, a gente entrega a vida para Jesus, a gente sabe que não é fácil ser cristão, você se desviar do mal, você ter oportunidade de falar algumas coisas que você gostaria, mas você recua, você fala, não, isso aqui saindo da minha boca não é certo, não vai agradar a Deus, então também, eu não preciso ficar fazendo isso aqui, já que vai agradar ao Senhor. Então, você toma caminhos assim que você não tomaria por você mesmo, mas porque você é do Senhor, e Ele te comprou e Ele tem um propósito na tua vida. Então a gente sabe que existe um caminho estreito, existem muitas coisas assim que a gente passa nessa vida. Mas a gente sabe que não é comparado, sabe, nem um terço aquilo que vai acontecer na tribulação. Hoje nós temos os anjos do Senhor guardando nossas vidas, como diz a carta de Pedro, diz também em Salmos, os anjos do Senhor nos guardam. Hoje nós temos o Espírito Santo para nos motivar, nos impulsionar, nos fortalecer, buscar Deus, nós temos isso. Hoje nós temos livre acesso a Deus através do sacrifício de Jesus na cruz. O Senhor nos fortalece, você fala que o Senhor, você sente a presença de Deus. Época da tribulação não vai existir essas coisas, não vai ter essa coisa de sentir a presença de Deus. Não existe essas coisas. As dores vai ser para todos? Os que ficarem, sim. A tribulação vai ser para os que ficarem. Porque o Espírito Santo ele vai ser retirado. Então o sentido da vida do cristão é o Espírito Santo de Deus. Mas é aqueles que por exemplo, como está no Apocalipse, que fala dos gafanhotos, que vão ferrar como um escorpião. Sim, as pragas elas virão. Mas aí está dizendo para ele não ofenderem os que são marcados. Está em Apocalipse capítulo 9. Sim, porque existe um tratamento específico e o remanescente, já disse o remanescente, de Israel, esses vão sobreviver, esses vão permanecer. Então Deus tem um plano com o remanescente de Israel, com os que ficarem até aquele período. Porém, aqueles que negaram a Jesus e eles ficarem para a época da tribulação, para o tempo da tribulação, eles vão ser atormentados. E a Bíblia diz, como não só bastasse o anticristo e tantas coisas assim, e as peças sendo multiplicadas, como se não bastasse isso, o próprio Deus vai derramar a ira dele sobre o povo. Por quê? Porque rejeitaram a Deus. Então a ira, não quis o amor, então vai a ira, como muita coisa que sobrou. Deus tem 2 cálices na mão dele.
vai ser uma coisa bem assim, cronometrada, né? Até esse dos gafanhotos vai durar 5 meses. Eu não sei que tempo de Agora, vamos É dizer literário? É literal os gafanhotos? Vão ser realmente os gafanhotos ou... segundo alguns estudos, sim. Segundo É, alguns porque a Bíblia estudos, diz que sim, né? segundo alguns estudos, sim. Só que, por exemplo, irmãos, Na verdade é uma estrela, né, que vai cair. só que irmãos, o homem não resiste a muita coisa, não resiste. Dá um probleminha na casa, o homem já não vem na igreja. Dá um probleminha na casa e o camarada já não ora mais, já não O lê pior mais a de Bíblia. tudo é que daí ele vai ser obrigado a resistir essas coisas. Ele vai chamar a morte e a morte vai ser. Porque se, por exemplo, a pessoa negou o sacrifício de Jesus, ela vai ter que entregar sua própria vida para algo que suposta salvação. Algo que é muito mais difícil. Se hoje, nos nossos dias, já é difícil pela porta ser estreita, com todo o recurso que Deus nos dá para vencer. Hoje Deus nos dá recursos para vencer. Mas lá os recursos vão ser tirados, porque as pessoas rejeitaram, porque houve rejeição. Então é algo assim muito doloroso, principalmente sabendo que muitas pessoas não buscam a Deus não porque são impossibilitadas, não porque são perseguidas, não porque elas moram debaixo de túnel e se elas saírem elas vão ser metralhadas, não por causa disso. Porque devem estar nas suas casas distraídos com muitas coisas, alguns estudando, alguns trabalhando, mas alguns nas suas casas distraídos com tantas coisas. Quem dera, num momento desses, pessoas que falarem assim, puxa, eu não vou na igreja não, mas eu vou ficar em casa aqui. Não é certo, mas quem dera, o pessoal falar, não, hoje eu vou em casa, vou ficar aqui, vou ficar buscando a Deus, vou ficar clamando ao Senhor, e o céu vai descer, sabe? Vou louvar a Deus esse tempo todo, de 8 horas até as 9, 10, 9, 15, 9, 20, eu vou louvar, vou adorar o Senhor. Não é nada, irmão. Ligue lá na novela, essas porcarias, não dá pena, essas coisas nada que a gente... Então, infelizmente, nos nossos dias é assim, e isso que é o que mais pesa, na verdade, isso é o que mais pesa. Puxa, eu troquei o nada por tudo que Deus tinha para me dar. É o jovem rico. Ele prefere ficar com a miséria dele, que vai defasar com o tempo, ele vai perder, não vai para lugar nenhum com aquilo, do que ficar com o reino de Deus. E a gente vai entrar um pouco mais nesse assunto aí. Mas, enfim, as dores aumentarão com intensidade, com frequência, até que chegue o reino de Deus, ou a Bíblia chama de tempo de regeneração, né? E nós podemos chamar de um tempo de tratamento com os judeus, até que ele vai entrar nesse processo, aí, nesse tempo aí com os judeus. Mas Marcos capítulo 13, Evangelho de Marcos, segundo dos Evangelhos, capítulo 13, verso de número 7 e 8. Então você percebe que os evangelistas eles repetem algumas coisas e às vezes eles falam mais de uma vez a respeito de algumas coisas. Marcos capítulo 13, verso 7 e 8. 13? Isso. Está escrito assim: mas quando ouvis de guerra e rumores de guerra, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer. Olha só, assim deve acontecer. Então, às vezes as pessoas perguntam assim, mas por que tanta guerra? Por que tanto isso? Olha o que a Bíblia diz. Talvez a tua tradução esteja escrito mister, que também é traduzido pela palavra necessário, né? Porque assim deve acontecer, mas ainda não é o fim, porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares. Aqui está falando também a respeito do aumento, né? Em diversos lugares. Isso é o princípio das dores, né? Então, algumas coisas aqui nós vemos o tratamento, né, com frequência. E interessante, irmãos, que a gente vê alguns versículos sendo tratados na Bíblia, como por exemplo, eu estava vendo hoje à tarde sobre o que está escrito em Lucas capítulo 21, verso 9. Quando fala a respeito desse mesmo assunto, ele diz assim: quando ouvirdes guerra e sedição, ou seja, rebelião, mas aqui ele está falando contra também o próprio Deus. Pessoas se rebelam contra o próprio Deus. E não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça. Então, alguns eles entram em alguns detalhes. Porque eles ouviram falar, mas como, por exemplo, você ouve alguém dar um discurso, ouvir uma pregação, ouvir um comentário, ouvir um estudo. Se a gente perguntar no final de tudo, irmão, o que te chamou a atenção? O que você escreveria sobre o que você ouviu?
cada um escreveria alguma coisa diferente, alguma coisa que mais destacou, mais chamou a atenção. Pim, aquele negócio que bate assim. Isso que eu não posso esquecer disso aqui. Os evangelistas são é a mesma coisa. Eles ouviram, eles participaram, mas quando eles foram escrever, alguma coisa ali para ele destacou mais. Ele, sabe? Em Lucas, puxa, cura, quando Lucas ia falar de cura, ele destacava algumas coisas que os outros tinham dificuldade de enxergar. Mateus chegava uma coisa ali meio diferente, porque a vida dele era diferente. Marcos também, e João, mais diferente ainda. Então, quando ele usa a expressão, Lucas usa a expressão em 21:9 sobre sedição, ou seja, rebeliões. A rebelião, tem gente que pensa assim, meu irmão, a rebelião a gente tem que fazer que nem Satanás, por exemplo. A gente tem que armar um grupo de pessoas e vamos se levantar contra o sistema de Deus, contra tudo que se chama Deus, nós vamos protestar contra as coisas de Deus, porque Deus não manda chuva, porque Deus isso, porque Deus aquilo. Não, claro, isso é o cúmulo da rebelião. Mas a rebelião consiste simplesmente no fato de eu não concordar com aquilo que é verdade de Deus, sabe? E eu ignorar isso simplesmente. Eu estou me rebelando contra a palavra de Deus. Já sou um rebelde. Rebelião, segundo está escrito lá no livro do profeta Samuel, 1 Samuel, quando Saul se rebelou contra Deus, porque ignorou a palavra de Deus, ele simplesmente ignorou aquilo que Deus disse, que era para ser feito. Se fosse comparado à feitiçaria. O pecado de rebelião é comparado à feitiçaria. Está escrito que nem os rebeldes, também os feiticeiros vão herdar o reino dos céus. Então, é complicado, né? Então, por isso que a palavra de Deus ela precisa ser aceita nas nossas vidas, né? E ela só surte resultado, só acontece alguma coisa na nossa vida quando a gente aceita a palavra de Deus assim como ela é. Quando a gente se desprende. Por que ele chama? Por que a gente sempre compara conversão com desprendimento? Eu acho impossível alguém dizer se eu sou convertido se a pessoa é presa a algumas coisas do mundo e mais do que a Deus. Eu acho impossível. Eu vou ter que buscar os novos conceitos sobre conversão. A Bíblia vai ter que ser alterada. Porque quando se fala em conversão, já se fala em desprendimento. Vem e segue. Os caras largaram o trabalho, largaram tudo que tinha e foram seguir Jesus. Alguém que, sabe? Foram seguir o mestre. Então, desprendimento. Eles tinham preocupação, claro que tinha. Senhor, poxa, nós largamos tudo e agora, hein? Jesus falou para eles, fica tranquilo. Lá no final do ministério, Jesus deu a resposta para eles. Ei, se faltou alguma coisa para vocês estão bem? Não, não faltou nada. Chora. Fica tranquilo. Então, o apego nas coisas, isso, irmãos, é algo assim, é algo do ser humano, mas é algo que, por isso que Jesus nos chama para renúncia, nos chama para a morte, sabe? Nos chama para a morte. A palavra de Deus nos chama para a morte. Porque a gente precisa morrer para nós mesmos, para a gente poder viver para Deus. É impossível a pessoa levar a sua própria vida conforme ela quer, sabe? E ela agradar a Deus. É impossível, não se pode agradar a dois senhores. Se a gente agradar um, automaticamente a gente está desagradando ao outro. O próprio profeta Elias diz lá em 1 Reis, até quando cochereis dois pensamentos, né? E quando a morte, na nossa carne, Jesus ele começa a reinar. Porque se eu já estou reinando, se eu já estou governando, Jesus fica de fora. Porque se sua porta me bate, ele fica batendo a vida inteira. Mas quando eu morro para mim mesmo, para fazer a vontade de Deus, aí ele começa a reinar na minha vida. Ele começa a dar direção. Quando eu renuncio a mim mesmo, aí ele entra em ação. Então agora eu vou te mostrar um caminho, vou te mostrar uma nova direção, vou mostrar para você como é que você vai pensar. Como é que você vai pensar, como é que você vai falar. Então mas na verdade é o que Jesus pregou, é o que Jesus falou. Então, se nós não vivermos a vida que Deus tem para cada um de nós, infelizmente a gente está perdendo tempo. Está perdendo tempo e vai colher, infelizmente, também aquilo que se tem de pior para colher, né? Que é desprezo de Deus e que uma vida de sofrimento eterno. Então, é aquilo que a gente sempre comenta. A gente não consegue viver nem sua própria vida. A gente viveu 23 anos. 22 para 23 anos tentando viver nossa própria vida, só demos cabeçada no mundo quanto é lado. A coisa começou a se acertar quando reconhecemos Jesus na vida. Aí ele deu a direção. As coisas começam a se encaixar. Você fala, agora a vida está começando a tomar rumo, começando a ter sentido. Claro, Jesus deu sentido. Está dando contramão. Então, sem a nossa morte, sem matar a nossa carne, infelizmente,
sabe que a gente pode fazer, tudo que a gente faz, na verdade, é por sacrifício do reino. Se você, por exemplo, quem quer, por exemplo, vamos trazer para nós aqui, quem quer, por exemplo, deixar de comer um pastel na feira, fazer qualquer coisinha, domingo é o único dia que eu tenho para dormir mais cedo, beleza, mas o patrão arrancou nós 6 dias da cama. Jesus pede um, então não é morte. A gente consegue levantar 6 dias cedo para o patrão, não consegue levantar um para Jesus. A gente não consegue fazer isso, mas é o único dia. Deus pediu o único filho para Abraão, Deus não questionou. Deus não esclarece, me dá e pede, que coisa que é essa? Dentro dele poderia existir talvez alguns questionamentos, mas nada saiu da boca dele. Acordou de manhã e foi para o monte, que Deus ia mostrar. Então, Deus fez grandes coisas na vida dele. Fez, por quê? Porque ele negou sua própria vida, negou aquilo que ele era para viver a vida que Deus tinha para ele. Então, aquilo que a gente ouve de oba-oba em multidões, por isso que multidões, irmãos, não impressionam. O que essa multidão está fazendo? O que essa multidão está querendo no lugar onde está indo? O que ela está querendo? Quer atravessar pelo corredorzinho, pelo Sal Grosso? O que essa multidão está querendo? Quer passar em Sal Grosso? Vai no centro de Macumba. Lá que tem esse negócio. Vai lá. Lá o povo acho que é mais perito em mexer com o Sal Grosso. É churrasqueiro, mas é. Então, irmão, tem coisa, irmão, que, sabe? É uma coisa tão tola, tão absurda, que o ser humano não consegue acreditar. Embora, claro, existem só os profetas e o príncipe desse mundo, é claro, ele tem a habilidade de cegar o entendimento de muitas pessoas, mas é coisa tão boba, irmão. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Eu já encontrei problemas assim com relação a ministério, já encontrei alguns questionamentos. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Olha um negócio totalmente bobo, mas é antibíblico e te leva para a incredulidade. A gente vai pregar, vamos supor, a gente vai trazer uma série de mensagens, série de ministrações, vamos supor, que vai dar uma levantada em você, ou que você vai, puxa, porque às vezes precisa daquela palavra, sabe, de ânimo. Claro que Jesus falava isso para os discípulos, Jesus dava umas palavras assim para os discípulos. Ele falava sobre o céu, sobre o inferno, sobre o reino de Deus, sobre o levanta aí, vai em frente. Jesus falava sobre tudo isso. Eu preciso de vocês, conto com vocês. Foi atrás dos discípulos quando se desviaram, claro. Mas olha só o desvio do cristianismo através de um negócio bem sutil. A gente ministra alguma coisa sobre, puxa, irmão, Deus colocou uma porta aberta diante de nós, irmão, entra pela porta que ela se chama Jesus. Sabe o que a gente está... E a porta vai se abrir para você. Sabe o que a gente está querendo dizer isso? Entrega a tua vida realmente para Jesus, entra por Ele, Ele vai te mostrar o que tem do outro lado. O melhor pertence a Ele. Sabe? E fidelidade ao Senhor é automático. O Senhor, Ele vai nos abençoar, Ele vai nos alcançar. Como diz no livro de Deuteronômio, quando nós obedecemos, a bênção nos alcançar é uma consequência. Então não se preocupa com ela, se preocupa com o Senhor. A consequência ela vem vindo atrás de você. Mas não, você fala o seguinte: faz de conta que você quer uma chave. Eles colocam diante de você uma porta. Você pega essa chave aqui, ó, e com essa chave vai abrir as portas, irmão, que estão precisando ser abertas na tua vida, através dessa chave. Então você leva, é só simbólico, tá? É simbólico, não é só para você acreditar, para estimular a tua fé, é simbólico. Então, você através dessa chave, irmão, você guarda ela com você, as portas vão se abrir para você. A porta pode se abrir? Pode. Só que Deus já saiu do meio da história. Romanos capítulo 10, verso 17. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É o suficiente. Creu, não creu, um abraço, a fé vem assim. A partir do momento que eu vou ouvindo o Evangelho e a palavra, a fé ela vai aumentando dentro de nós. A Bíblia fala de nenhuma fé, fé morta, fé viva, pouca fé, grande fé. Tudo quanto é tipo de fé. Mas a fé ela vai aumentando a partir do momento que nós vamos lendo a Bíblia, vamos estando na presença do Senhor, a fé vai aumentando. Você vai criando resistência na presença do Senhor. Mas isso te leva para a incredulidade. Você anda por aquilo que você vê, não por aquilo que você crê. Você desviou o foco de Jesus. Então, se eu vejo alguma coisa, eu creio. Se eu não vejo, daqui a pouco a gente começa a colocar umas estátuas na parede, só crer mais. Olha para lá, irmão, é só uma estátua, só, não é só uma estátua. A gente vai colocar aqui só para incentivar você, para você olhar, você falar, não, Jesus está, Jesus, o Senhor vai abençoar. A gente não precisa disso, o cristão não precisa disso. Sabe qual é o pior de tudo isso daí ainda? Que não é poucos, né? As igrejas que fazem isso é lotado. Não, as igrejas cristãs. Cristã. Tem não sei o que, rosa mística, né? Chave, martelo, lenço. Não, e se olha, essas igrejas estão caindo já para fora.
Universal mesmo, eu estava olhando esses dias, nossa, mas os testemunhos lá que você vai ver é só. Você já viu um comercial da Universal que tem em alguns canais? Qual que é? Não, assim, quase todos. Ele fala assim, de todas as vitórias que ele teve na vida. Aí eu saí daqui, fui ali, eu era acampador, era isso. É. Aí no final ele fala assim, hoje eu venci e tal. Eu sou a Universal. Ele fala isso. Mas em momento nenhum deles cita Jesus e Deus. Em momento nenhum. É o evangelho sem morte. Mas se você ver acho que todas as igrejas, todas, têm algum tipo de atividade, um leito, uma coisa. A gente foi criado em meio disso. Então, quando a gente veio para o Evangelho, vamos dizer assim, há 5 anos atrás, E o que fazer para te entender, né? A gente tem uma visão, mas e ainda esse pessoal? Não, mas tem gente que vem aqui e não tem esses tapa aí, esses negocinhos, já fala, não faz campanha. Então deixa eu ir para outro lugar. pessoas que já saíram daqui por Tem isso. pessoa que veio aqui e fala pra nós, estou saindo por causa que não tem Porque campanha. uma igreja que é aqui. Daí eu falei ainda dela, até comentei, falei assim, alguma vez você viu na Bíblia escrito que Jesus chamou alguém para fazer campanha da salvação, para isso, para aquilo? Jesus não chamou Não, acho ninguém que a para isso. salvação não é só Então, uma se você campanha, tivesse entendeu? fé, né? Uma campanha, qualquer campanha. É. Jesus não chamou para fazer campanha. Então daí a pessoa falou assim, mas é que eu gosto, eu vou sair com isso, eu gosto. Eu gosto já entrou na gosto. carne. Ué, Eu gosto, é uma coisa que eu acostumei, eu quero. se a gente for pôr na ponta do lado, porque isso aqui é muita gente. A gente já volta para aquilo que a gente está comentando. O ser humano ele se apega às coisas da terra, ele se prendeu a isso. Aí ele se prende às coisas da terra e esquece das coisas do alto. Ele se apega nisso aqui, porque ele está vendo. É natural, ele está vendo. Isso não é fé. Hebreus 11, na descrição de fé, se você vê, isso não é fé. A fé é o oposto. Você crê para você ver, para aquilo se materializar na sua vida. Isso é fé. Mas você vê para você, tem que acreditar. Até qualquer tipo de amuleto, até mesmo uma cruz, é também um tipo de idolatria, né? É isso que você olha aquilo para você crer em alguma coisa. Não, Usa você se colocou paralelo a Deus. Porque a cruz nada mais é da época, era meio de morte, né? É um símbolo de maldição. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Porque não foi só Jesus que morreu na cruz, né? Não, muitos morreram. Era morte bem comum. Era pena de morte da É época. como se fosse morrer em cadeira elétrica hoje, né? Pena de morte. Eu estava comentando com ela sobre as mortes de cruz. Na verdade, não existia só um tipo de crucificação. Existiam muitos tipos de crucificação. Existia crucificação, por exemplo, que uns eram descidos para baixo, outros eram crucificados a meia altura, e eles ficavam lá, à noite as feras do campo vinham e devoravam o camarada vivo. Tem vários tipos de crucificação. Jesus, na verdade, não passou por isso, né? E porque ele, na verdade, entregou sua vida. No momento certo, ele entregou: Pai, nas tuas mãos entrega o meu espírito. Você vê que ele tinha o controle das coisas. E a cruz era simplesmente um propósito, aquilo, nada estava fugindo do controle dele. Mas os outros não, os outros já para acelerar a morte, para tirarem o corpo de lá, porque no outro dia era sábado, eles não podiam fazer nada, vai quebrar as pernas. Quebrar as pernas, aí o que acontece? O peso todo vem e ele morre subiciando. Morre. Jesus estava morto já, então nem teve essa necessidade para que se cumprisse a escritura, é claro. Por isso que ele entregou o espírito antes deles virem para quebrar a perna. Senão ele estaria na lista. Vimos? Então, a morte, na verdade, ela faz parte da vida do cristão. Né? Por isso que o alvo de Jesus, irmãos, era sempre a cruz. Repreendeu Pedro, o alvo de Jesus era a cruz. Sempre tentaram tirar Jesus da cruz. Herodes já queria matar as criancinhas, puxa, Jesus estaria no meio, estaria. Ele não iria morrer na cruz se ele fosse morto por Herodes. Deus deu uma fuga deles lá para o Egito até que aquele Herodes morresse. Foi o livramento de Deus. Mas o objetivo sempre foi a cruz, a meta sempre foi a cruz. A cruz era o lugar de vitória. E para muitos hoje, quando se fala em cruz, quando se fala em renúncia, o camarada já desiste do Evangelho. Mas isso aqui, Deus. Senhor. O camarada passava a noite tocando batucada nos bares, enchendo a cara e gastando dinheiro, coisa que não presta, chegava em casa e batia na mulher. Agora os camaradas reclamam de servir a Deus.
Jesus transformou a casa, transformou o lar. O sujeito está bem, se sente bem, porque a vida dele hoje tem sentido. Ele não é reclamando, Deus, mas... Se termina o culto um pouco mais tarde do normal, a pessoa já fala, nossa, mas eu não vou ir. Quando é tal pessoa, eu não vou porque termina tarde. Você vê que o coração não está ali. Exatamente por isso. Porque eu também acordo, eu louvo a Deus, porque a gente ainda está ligado ao trabalho, eu também acordo, eu poderia acordar 8 horas, alguém poderia falar assim, você vai acordar 8 horas, é hora de acordar, beleza, acordar às 4. Eu queria ter alguém que acorda mais cedo que eu. Mas eu acordo às 4, não é tão tarde assim. Não dá para sair atorvado da cama. Então, mas eu louvo a Deus por isso, louvo a Deus. Ótimo, quando a gente estiver olhando para a gente mesmo, olhando por isso, aquilo que a gente tem para fazer e construir castelos para a gente mesmo, infelizmente. A gente tem que vigiar, porque não é fácil a gente pegar o erro para a gente, tem erro sem querer, sem. Já é Deus. Porque o Senhor, Ele fala conosco, o Senhor trata conosco. Quando você quer ver um momento assim, sabe, eu vou chamar um momento alto na sua vida cristã. Quando você mata a tua carne, quando você jejua, quando você se consagra a Deus, quando você separa o tempo para Deus, quando você começa a procurar santificar seus olhos, sua língua, sabe, se policiar mesmo, o Senhor fala com você, irmão, puxa, de uma maneira. Então você percebe que a questão está na morte. Tu começa a morrer, o Senhor começa a reinar. Você começa a ouvir a voz dele, você começa a tomar direção. Você se alegra com nada ali. Você está ali às vezes na tribulação. O Senhor fala isso aqui no teu coração, você fala, ganhei o dia. Então, você vê que a questão está na morte. E esse que é difícil. Né? O sujeito ele subir, né, na cruz e ele fala, não estou disposto a entregar minha vida. Então, é contra isso, na verdade, que a gente luta nos dias de hoje. Tu não consegue, né, consegue perdoar, não consegue, né? Consegue. A Bíblia diz, a pessoa pode ler 500 vezes, mas se ela não acreditar, não trouxer isso para ela, se eu não perdoar meu próximo, Deus não vai me perdoar. Se não perdoar, eu sou condenado. Puxa, eu perdi meu tempo. Não adianta a gente pregar para o outro e a gente mesmo não conseguir fazer aquilo que a gente está pregando. Então, quando a gente abre a Bíblia, é um confronto puro. Por quê? Porque o Senhor trata com a gente. É aquilo que a gente sempre comenta. Como é que eu vou falar uma coisa para alguém? Assim? Se a pessoa mesmo não está fazendo, é difícil. E mais complicado ainda para nós, a nossa família toda vai estar na igreja. Todo mundo que te conhece. Como é que você vai? Então você se conserta, você vai ser operador de máquina na empresa lá e Eu vai sempre viver vou para quê? ficar te apontando, né, negócio, fulano assim, só que fala assim, mas não é, não vive aquilo que está falando, entendeu? É como é uma nuvem de pessoas olhando você, se você está mesmo fazendo aquilo que é Eu certo. achava que era ou não. privilégio quando eu cheguei na igreja do pastor Alberto. Eu falei, pastor Alberto, puxa, pastor, você tem que ser privilegiado. Ele falou, por quê? Porque a sua família toda está na igreja. Ele olhou assim para mim e falou, você acha? Ele falou assim, é um privilégio. Eu gostaria que toda a minha família estivesse na igreja. Parece que foi profecia. Eu queria que toda a minha família estivesse na igreja. Ele falou assim, pode parecer que não, mas é uma casca de ovo. Dependendo do jeito que você pisa, quebra. E quebrou, ela tudo. Então, você tem que saber onde você pisa, o que você faz, o que você anda, o que você fala. E aí vem as obras, né? Porque na verdade. Para as obras tem que ter Não, mais. a gente fala de filhos. Filhos, você tem seus filhos. Às vezes você vê eles vai crescendo, aí eles começam a tomar os seus caminhos. E pode até se perder, a gente não sabe. Deus é que. Mas aí vem, ó, aquele filho dele é assim, mas ele fez de tudo para eles não serem isso. Né? Então aí não tem. Só que existem muitos cuidados, né, irmão? Por exemplo, nos nossos dias, por exemplo, existem muitos cuidados. Existem coisas totalmente desnecessárias na vida de uma criança, na vida do adolescente, na vida do jovem hoje. Coisas totalmente desnecessárias, que são introduzidas, as pessoas aceitam naturalmente. Ah, não, porque eu sou jovem, então eu tenho que... Não. Sou jovem, abre parênteses, cristão, fecha. Aí você continua falando. Jovem cristão é outra história. Jovem lá do mundo, aí é tudo que o mundo tem que oferecer. As noites, as baladas, as coisas aí. E já não chegou a idade, já não quer obedecer mais o pai, aquela coisa, a mãe. Cristão, aí o negócio é um pouco diferente. A regra, ela muda. Para o cristão, a regra muda. Então,
Tem coisas que são desnecessárias. As pessoas veem, muitos pais, por exemplo, veem muitas coisas sendo adotadas por famílias do mundo. Falam assim, mas fulano também isso, fulano também aquilo. Peraí, mas uma pessoa nem a Deus serve, ou se diz que serve, como é que serve? Deixa eu ver o que a Bíblia diz sobre tal coisa. Então, o nosso manual é esse. Se a gente quer servir a Deus, o nosso manual é esse. Por isso que a gente precisa na Bíblia. O nosso manual é esse. Então, as pessoas do mundo nunca foram padrões, nem devem ser para a vida cristã, nunca, de maneira nenhuma. Aliás, pode ser um padrão para tudo aquilo que não se deve fazer. Pode ser. Você pega e fala assim, tudo que meu filho não deve fazer, deixa eu ver fulano de tal como é que é. Sei. E aí vai. Hoje namorada que não precisa nem casar, porque já vive junto. É os negócios de hoje coisas existe aquela frase, né? Não tem nada a ver. Tudo que você vai mostrar, que você vê que a pessoa está falando errado, você vai falar para a pessoa, não tem nada a ver. Isso daí não tem nada a ver. Esse negócio não tem nada a ver. Não, mas isso pega pesado, né? E lá seu filho está vendo coisas que não deve, não tem nada a ver mesmo, daí a pessoa fala, você vai falar para a pessoa, não tem nada a ver, deixa ele assistir, não tem nada a ver. O filho do outro também assiste. Mas o filho do outro, se ele crescer assim, nesse caminho, nessa conduta, nessa imoralidade, o filho do outro vai para o inferno. Eu não quero que meu filho vá, a diferença é essa. O filho do outro, eu não sou outro. Então, esses negocinhos de esse daqui é inocente, esse desenho aqui é de nada. Mas se a gente parar para assistir mesmo, daí que a gente vê que não é tão inocente assim. Porque ele vai fazer alguma coisa tão inocente assim, que a criança vai assistir por assistir. Sempre vai querer levar a criança a uma direção. a gente dá forma para esses bichinhos aqui, a gente que dá forma para eles. A gente forma o caráter deles. Agora a questão, até onde o nosso pulso vai para... É chato chamar atenção, puxa, é chato chamar atenção. É chato repreender, puxa. É chato tanto para quem repreende quanto para quem repreende. Deixar é coisa chata. Mas é o que direciona. É o que faz com que ele vai formando a moral dele. Fora isso. Puxa, a gente levou 6 anos orando para agora ficar aí na rédea. Por isso tem que ficar na rédea, ficando 6 anos orando. Agora vai jogar para o mundo aí fora. Isso não joga dos outros, não. Joga de quem quiser. Vou dar um versículo bíblico aqui só para a gente encerrar. Diz assim, olha, no capítulo 24, versículo 12 de Mateus. Algo muito assim, bem nossos dias mesmo. Evangelho de Mateus, capítulo de número 24, verso 12. Semana que vem a gente dá sequência nisso aqui. Então diz assim, olha, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Iniquidade, irmãos, uma das traduções da palavra iniquidade é pecado consciente. Eu sei que é errado e eu estou fazendo.